Eu queria chamar aqui, para continuar conversando com a gente sobre empreendedorismo, o Gilberto Maltner, da Local Web. E queria chamar o Gustavo Caetano, da Sambatec também. Cadê o Gustavo? Aqui. Obrigado pela presença de vocês também, para ajudar a gente nessa tarefa que não é fácil de levar empresas nesse momento, mas, como a gente diz também, sempre tem oportunidades pelo caminho. Bom, eu queria começar pelo Gustavo. A gente falou um pouquinho antes desse evento, a gente conversou com você, e você falou uma coisa legal que eu queria replicar aqui para a gente começar o papo. Lembrando que faz tudo bagunçado mesmo, não tem jeito. Lembrando que vocês podem fazer perguntas também, segundo módulo, terceiro módulo, quarto módulo. Vocês viram que eu faço as perguntas, enfim, que a gente reproduz as perguntas, porque, na verdade, esse evento é feito para vocês, então o máximo que vocês puderem extrair dele, melhor ele fica. A experiência do 14ª edição já. 14ª edição. Mas vamos lá. Gustavo, queria começar com você o seguinte. Você disse que muito se discute em planejamento como algo fundamental para empreender. E a gente sabe que, de fato, é isso mesmo. Assim, empreender é importante. Empreender é importante. Empreender é importante, né, gente? Empreender é importante, mas planejar também é. Mas eu queria saber de você em que medida esse planejamento pode prejudicar a colocação de um negócio na rua. Principalmente quando a gente olha na área que vocês atuam, tecnologia, muito se fala de planejamento como importante, mas também muito se discute o quanto ele pode engessar o negócio. Fala um pouquinho sobre como é que você chega a essa equação da melhor forma possível. Mais uma vez, obrigado pela presença. Valeu, Daniel, obrigado. É uma honra estar aqui. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Sou mineiro, viu? Então, pergunta boa essa, viu, Daniel? Porque, assim, eu acho que as empresas tradicionais, elas apostam demais no planejamento de longo prazo, né? E aí o que você vê é que cada vez é mais difícil prever o futuro. Não sei, se você conseguir prever o futuro, tal, não devia estar aqui, devia postar na loteria, alguma coisa. Porque as mudanças... Existe um cara que escreveu uma teoria, o cara chama Kondratiev. Quem estudou economia estudou Kondratiev, é um russo. O cara escreveu em 1900 uma teoria que fala dos ciclos de Kondratiev, que existem ciclos de ascensão e declínio das economias de 35 a 35 anos. E o problema é que os ciclos de ascensão e declínio estão cada vez menores. As economias sobem e descem a uma velocidade muito maior. E muito também, se você pegar ciclos de novas tecnologias, as rupturas acontecem cada vez com mais frequência. Então, se você demorar um ano para planejar o negócio, não, tem um plano de negócio aqui bonito demais e tal, na hora que você colocar no ar, vai dar tudo errado. Se você demorar um mês, vai dar tudo errado também, mas se você demorar um ano, vai dar mais errado ainda. Porque vai ter surgido coisa nova e tal. O mundo muda muito rápido, né? O Uber não existia pouco tempo atrás aqui no Brasil, agora todo mundo usa Uber. E todo mundo briga com o Uber, e a coisa vai briga e tal. Mas aí, só complementando um negócio que eu acho legal, que é o seguinte, tem uma regra do Exército Canadense, que eu nunca vi o Exército Canadense para nenhuma guerra, mas tem uma regra de guerra que é interessante, que é o seguinte, se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que isso quer dizer? Se o soldado estava lá na Primeira Guerra Mundial com um mapa na frente dele, tem um rio no mapa. O cara olha no chão, não tem o rio, acredita no que você está vendo. O cara não começa a nadar na areia, não, ele acredita no chão. Só que, para empreendedor, muitas vezes o cara acredita mais no mapa. O cara faz um plano de negócio doidão, que vai vender para 1% da China, e acredita naquilo ali, mostra para a família, mãe, vou vender para a China. Leva no almoço de domingo. Leva no almoço. Plano de negócio bonito. Então, eu acredito muito mais que essa nova geração, até a gente estava conversando por acaso isso antes agora, é uma geração de empreendedores que executam mais, né, e planejam menos. Não é que você não tem que planejar, você tem que ter visão, você tem que ter planejamento e tal, mas você não pode gastar tempo demais. Então, executa mais, tenta errar. Né, a lógica do fail fast, quanto mais rápido você errar, melhor, faz todo sentido nesse mundo agora, porque hoje dá para você falhar barato. Você monta seu site lá na Local Web, já basei, monta seu site na Local Web, né, baratinho, testa, valida a sua ideia. E aí deu certo, deu errado, você vai mudando. Não para desistir, mas para melhorar a sua ideia. Muito bem. Gilberto, da Local Web, fala um pouquinho para a gente dessa equação planejamento, ação, como é que você enxerga isso, principalmente nesse mercado de tecnologia e principalmente nesse momento de retração, onde muita gente fica com medo de começar um negócio
por conta do cenário externo. Tá, obrigado. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que a Sambatec tem excelentes serviços de vídeo, tá? Acho que os melhores do Brasil e, inclusive, a nível mundial. Então... ele melhorou, na volta eu dou uma chorada. É isso aí. Esperando. Não, eu acho que o Gustavo respondeu tudo, quer dizer... e a nossa história na Local Web tem muito essa cara. Quando a gente começou, para vocês terem uma ideia, a nossa ideia era criar um portal de B2B do ramo de confecções brasileiro. Então, você pode ver que a gente mudou um pouquinho a estratégia comparado com o que é Local Web hoje. Inclusive, o nome é Intermoda, não é Local Web. E se vocês quiserem acessar intermoda.com.br, está lá ainda. Vocês deixaram, sabe? A gente deixou. Está igualzinho a 1997. É uma cápsula do tempo. E é isso mesmo. Eu acho que, cada vez mais, principalmente se você vai empreender no setor digital, que é um setor tão dinâmico, primeiro que eu acho que tem muita tentativa e erro, principalmente nessas fases mais iniciais, nesses estágios mais onde a empresa está realmente nascendo. E se você, e eu acho que o fato de você experimentar com o mercado, você testar rápido ideias e você verificar qual que é a viabilidade ou não delas, né? Então, por exemplo, a Intermoda era uma ideia completamente furada, mas a gente só poderia saber disso tentando. Por outro lado, o trabalho que foi feito na criação da infraestrutura tecnológica para que a Intermoda pudesse funcionar, possibilitou a criação da Local Web. Então, os caminhos, às vezes, são extremamente tortuosos para te levar ao sucesso, e o único jeito disso acontecer é você começar a trilhar, né? Acho que é o que eu posso dizer. Muito bacana. O pessoal pediu para avisar que nós temos público na sala número 3 também. Então, além do pessoal que está nessa sala, nós temos o pessoal assistindo. Eu entrei lá, por engano. Eu entrei lá por Você entrou lá? Tem gente lá, né? Não estão me enganando, não. Eu fui para a frente do palco, o povo ficou olhando. Não era para eu falar. E a gente tem. E esse pessoal da sala 3 também pode fazer pergunta. Funciona do mesmo jeito, viu, gente? Manda pergunta que a gente, na medida do possível, vai organizando aqui e fazendo. Falando em mercado de tecnologia, é um mercado que tem muitas oportunidades, a gente vive falando dessas oportunidades e a gente vê também muita molecada, muita gente mais nova querendo entrar nesse segmento. Alguns pensando em ganhar bilhões de reais em 6 meses, como alguns casos que ficaram notórios, mas muita gente vivendo esse segmento. Agora, queria fazer a pergunta o contrário, que é bom a gente colocar o pé no chão também, começando pelo Gilberto. Essa crise, essa retração de agora, ela atingiu o negócio, ela atingiu a Local Web e, por exemplo, se vocês tiveram que mexer em preço por causa disso, mexer na estratégia por causa disso, como é que essa retração impactou no teu negócio? Depois o Gustavo queria que complementasse também. Não, eu acho que é lógico que todo mundo gostaria que o ambiente tivesse mais favorável, que as pessoas estivessem mais dispostas a investir, principalmente no caso da Local Web, que é uma empresa B2B, quer dizer, os nossos clientes são negócios. Exatamente. Né? Agora, dito isso, isso não tira o fato de que os negócios que estão aí e que estão funcionando estão sempre procurando maneiras de se tornarem mais eficientes, estão sempre procurando maneiras de conseguir vender mais a custos menores, de alcançar um público maior, com investimentos também menores. Então, melhorar a comunicação dentro da empresa, melhorar o uso de infraestrutura. Então, a busca pelos negócios de recursos que permitam que eles se tornem mais bem-sucedidos, ainda mais diante de um cenário da crise, faz com que a Local Web fique mais ou menos estável perante esse cenário. Quer dizer, a Local Web é uma empresa de receita recorrente, que tem uma base de clientes de 250.000 de clientes que vão continuar existindo na sua grande maioria. E a gente torce, e justamente a missão, na verdade, da Local Web, que a gente se define, por que a gente existe, é justamente ajudar negócios a nascerem e prosperarem através de tecnologia. Então, a crise, para a gente, é mais um motivo para a gente continuar investindo e continuar inovando, né? Agora, óbvio que, sem dúvida, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela no cenário atual. Então, a gente procura, assim, fazer com que, mesmo com inflação e mesmo com aumento de preços generalizado, a gente consiga manter os nossos serviços acessíveis
para os nossos clientes. A gente consegue fazer isso principalmente através de escala, né? Então, eu acho que uma das grandes vantagens da Local Web é justamente pelo tamanho dela, por esse porte que ela tem, ela consegue oferecer serviços para os clientes a um custo menor, justamente porque o custo unitário, quer dizer, quando você divide pelo número de clientes, o custo que você tem, por exemplo, de data center, de link de internet, de servidor, de equipamento, etc., isso torna o serviço cada vez mais acessível. Tanto que o nosso serviço básico, por exemplo, de hospedagem de sites hoje, em 2015, custa em reais, R$10 a menos do que custava quando a empresa começou em 1997. Isso só é possível através desse ganho de escala e de você tirar proveito de inovação. Quer dizer, a gente está num mercado global que oferece maneiras de a gente conseguir, por exemplo, ter um custo por gigabyte de armazenamento hoje que é 1/10 do que era há 15 anos. Muito bacana. Gustavo, fala um pouquinho da Sambatec e a retração, de que forma isso chegou lá, em Minas. Então, assim, a Dilma está destruindo a gente, né? Mas não a empresa, o país. Mas aí, no nosso lado, o que acontece? Né? Nós temos 3 públicos-alvos, grandes públicos. Né? Primeiro, grandes grupos de mídia. Falta o Estadão lá, mas a gente faz streaming de vídeo para a maioria dos grandes grupos de mídia do Brasil. Segundo, grandes universidades. A gente tem 4 das 5 maiores universidades do Brasil fazendo EAD em cima da gente. Por quê? Porque a universidade viu que o EAD é a maneira mais fácil dela escalar. E a gente é a plataforma para isso. E o mais recente, grandes empresas que usam a nossa plataforma para comunicação interna, redução de custos. Então, ou no grupo de mídia eu estou gerando receita para o grupo de mídia. Inclusive, a gente tem uma empresa de publicidade que chama Samba Ads, que é publicidade para vídeo. Então, esses vídeos chatos que tocam antes dos outros vídeos, a gente faz. Né, a gente coloca lá. Funciona? Funciona. Não sei para o cliente, para o anunciante. Não, mas a gente tem técnicas para melhorar a experiência. Mas, legal. Universidades, então, a gente está gerando nova receita, ajudando a universidade a chegar em mais gente. Então, a gente tem a Croton, por exemplo, 1,5 milhão de alunos, né, 500 mil em cima da nossa plataforma de streaming, né? Então, chegando cada vez em mais gente em lugares mais distantes, e grandes empresas, como o Boticário, por exemplo, fazendo treinamento de 3.500 franquias no Brasil inteiro usando a gente. Então, a gente está gerando uma redução de custo ou aumento de receita. E eu acho, gente, como empreendedor, muita gente reclama e tal, mas eu acho que onde tem os grandes problemas, tem as maiores oportunidades. Então, eu vejo, deixei agora a associação, eu fui presidente da Associação Brasileira de Startups, tem 3.000 e poucas startups associadas, né, por 4 anos fui o presidente, e quase uma ditadura, né? Mas eu sou o Hugo Chaves das startups. Hugo Chaves. E, por 4 anos numa associação. Mas o que eu vejo é que as startups que mais cresceram recentemente são as startups que estão usando problemas grandes. Então, startup de transporte público, startup de saúde e educação. As mais quentes do Brasil hoje são de saúde e educação, fora as e-commerce, né? O e-commerce, ele vai, né? Que é varejo e tal, mas eu acho que startups que estão atingindo grandes mercados, eu acho que esses 3 grandes mercados são os que todo mundo está de olho, porque tem as grandes oportunidades. E é isso, onde estão os problemas. Eu ia até te perguntar mais para frente, mas é isso. Quais são as áreas que você enxerga que tem oportunidade para quem quer começar uma startup e efetivamente de tecnologia? Transporte, mobilidade... saúde e educação? Eu tiraria de transporte, para começar, porque se você não começou, não dá mais tempo. Né? Já foi. Porque o Thales já criou a Destaque. Táxi você já tem 2, né? Já. Mas 99 está cheio de dinheiro no bolso, então não dá para competir, não. Mas eu entraria em outros mercados. Por exemplo, saúde é um mercado que pouca gente está fazendo, e tem muito... As operadoras de plano de saúde estão no modelo quebrado, né? Não funciona mais o modelo atual. E aí eu acho que tem uma oportunidade gigantesca para isso. Fintech, que é finanças. Então, não sei se vocês já viram um cartãozinho que chama Nubank, que é um cartão gratuito, qualquer um pede, um tem que indicar o outro pela internet, já tem milhões de pessoas usando o Nubank, e é um negócio que resolve um problema, que você controla o seu cartão inteiro pelo celular. Você entra no chat do Nubank, no call center, pelo celular, o cara resolve, você bloqueia e desbloqueia seu cartão. E a outra é a educação. Educação é super quente também, porque você consegue, através de tecnologias como a da Samba, que é a melhor, chegar em lugares que ninguém chega, que pouca gente chega. Então, você consegue, você tem muita gente, por exemplo, a gente faz a parte de educação do Albert Einstein. O Einstein consegue levar a educação para a gente na outra ponta do Brasil, que teria que, às vezes, pegar um avião, vir para São Paulo, é caro, não dá mais para fazer. Então, nesses momentos de crise, surgem essas janelas, que é a hora do empreendedor descobrir. E aí, só
para finalizar, eu acho que o grande macete para vocês que querem começar a empreender é pensar qual problema eu resolvo. Muita gente não pensa no problema, pensa primeiro na solução, cria uma mega solução que não resolve problema nenhum. De ninguém. E aí pensa no seu foco. Meu pai, minha família toda de médico, e um negócio que eu aprendi com a medicina é que ou você é ginecologista ou tarado. Não tem como você vê o cara aqui de São Paulo, teve problema, porque eles eram os dois. Mas ou você pouquinho de problema. Um pouquinho de problema. E a mesma coisa, então, eu acho para vocês, né? Encontra o que é o problema que você resolve e foca naquilo, né? Gilberto, aproveitando, falar um pouquinho. A gente sabe que inovação é, obviamente, importantíssimo nesse momento de retração. Fala um pouquinho em relação ao que você viu. Você já é a gente pode dizer, um empreendedor mais experiente. Fala um pouquinho. O empreendedor brasileiro ele já conseguiu amadurecer essa coisa da inovação e de essa coisa da inovação é bom porque é uma coisa mesmo, assim, é difícil. Mas ele já trouxe isso. Você já vê negócios mais maduros do ponto de vista de inovação, no sentido de buscar inovação. Você falou, não adianta ter uma solução para um problema que não é de ninguém ou de meia dúzia de pessoas. A questão da inovação, por outro lado, como é que ela está resolvida no Brasil ou em São Paulo, que é a nossa realidade? Eu acho que tem um conceito famoso do Thomas Friedman, que é o mundo é plano, né? E o que ele diz, basicamente, é que, com a economia digital, o acesso a ferramentas que te permitam inovar ficou mais igual em todas as regiões do mundo. Principalmente na área digital, que é onde a gente atua, isso é muito verdade, porque para você poder criar um empreendimento digital hoje, você tem praticamente todas as ferramentas disponíveis gratuitamente. Quer dizer, o Linux é grátis, a maioria das plataformas de desenvolvimento de software são grátis, você baixa tudo isso em 2 segundos e não passa pela alfândega, então, quer dizer... Não tem problema de ficar parado lá 3 meses. Não vai ficar parado 3 meses, a máquina, o equipamento que você precisa para inovar. Muito da história da Local Web, eu acho que está fortemente sustentada nesse fenômeno. Eu acho que a gente não existiria com a força que a gente tem no Brasil inclusive conseguindo fazer frente a grandes concorrentes internacionais, se não fosse esse acesso uniforme, esse acesso em iguais condições de competição com todo mundo. Eu acho que o grande desafio para o empreendedor brasileiro é mais o capital humano, eu diria. Eu acho que aonde a gente tem talvez mais dificuldade no Brasil à medida, claro, que quando você começa, você conta praticamente com o seu próprio talento como indivíduo, é isso. Quer dizer, você vai tão longe quanto for a sua própria competência, mas isso só dura talvez no primeiro ano da empresa. Logo, logo, você passa a depender de mais gente, de mais inteligência para você poder continuar avançando. E aí, eu acho que o grande desafio é capital humano, o grande desafio é gestão desse capital humano, gestão de carreira, como oferecer para esses moleques aí, para ele continuar trabalhando com você e não querer sair e empreender também, entendeu? Ou mesmo o cara acabar sendo contratado por alguma empresa internacional e ir embora do Brasil. Quer dizer, eu acho que talvez o desafio está mais até em formar, criar talentos, né? Então, muitas vezes você pega, acho que, diamantes brutos, né? Então, gente muito boa, mas que não tem o conhecimento necessário para desenvolver. Então, você ensina, você cria quase que uma capacitação interna. Então, eu acho que tem esse desafio, talvez, acho que seja o mais importante. De manter essas pessoas na área, para vocês, é importante, né? De manter e de formar e de fazer com que essas pessoas cresçam, evoluam, fazer com que uma pessoa jovem se torne rapidamente um líder, né? Porque, muitas vezes, o crescimento da empresa, nos estágios iniciais, ele pode ser tão rápido que, às vezes, um cara que você acabou de contratar, logo, logo já está com uma equipe de 10 para gerenciar, sem que ele mesmo tenha tido essa experiência de ter sido gerenciado alguma vez na vida dele. Quer dizer, exatamente. Não tem a menor ideia do que muitas vezes. Então, e às vezes a gente, como empreendedor, não sabe também, né? Então, eu acho que o desafio do capital humano é talvez onde está o segredo da coisa, a partir do momento, é claro, que você conseguiu vencer aquela primeira barreira da viabilidade do negócio. Quer dizer, obviamente, venci a barreira da viabilidade, criei um negócio, o negócio funciona, é sustentável,
gera caixa financeiramente, tudo beleza, agora eu quero crescer, agora eu quero escalar. Aí você passa a ter um novo desafio, que é formar equipe. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Rogério, eu vou começar pelo Gustavo, que ele fala assim, com relação ao planejamento, a gente falou de planejamento no começo, ele pergunta assim, vocês dispensam totalmente o uso de ferramentas de gestão, por exemplo, orçamento, gestão de custos, enfim, ou usam isso e acham importante as empresas terem? Fala um pouquinho desse lado, dessas ferramentas que ajudam a dar como é que fala? O termômetro mesmo, né, da empresa no dia a dia. Então, a Samba, a gente tem um acordo global com o MIT. Uhum. O MIT envia alunos de MBA todo ano, tem 8 anos, a gente é a empresa mais antiga nesse programa. O MIT escolheu 40 startups no mundo e ajuda essas empresas a se desenvolverem e tal. E a primeira turma, eu tinha acabado de voltar do MIT quando a primeira turma veio para a Samba, e os caras tinham... a gente tinha 10 pessoas na Samba, e aí os caras chegaram lá, e aí esse programa é o seguinte, você escolhe o problema que você quer resolver. Então, assim, esse ano eu quero resolver o problema de crescimento, estratégia. Aí os caras mandaram, foi exatamente o primeiro ano nosso, mandaram um cara que era McKinsey, um cara Bain Company, não sei o que e tal, que estavam no MIT, mas que vinham dessas empresas, que tinham experiência, e foram lá para a Samba, é um programa que começa em setembro, vai até janeiro. Janeiro eles ficam em loco, né? Passa o janeiro inteiro aqui, porque lá é muito frio, em Boston. E aí, o que acontece? Os caras, quando eles viram que a gente tinha 10 pessoas na empresa querendo montar um balance scorecard, os caras falaram, bicho, para. Não copia os processos da IBM antes de você ter o tamanho da IBM. Não copia o processo que faz o cara grandão ficar lento, entendeu? Porque a grande vantagem da empresa menor é a agilidade. Então, cria processos que te dê agilidade. E aí a gente aprendeu a criar processos que são adequados a cada momento da empresa. Eu acho que aí o Gilberto já está num outro patamar, e agora você precisa realmente de vários outros processos, né? Mas eu tenho certeza que tem vários processos que são necessários, mas que fazem, de alguma maneira, você não ter tanta agilidade como você teria quando você tinha quando era menor. E eu acho que você tem que passar por cada uma dessas etapas. E eu vejo que muita gente tenta colocar processo de empresa grandona em empresa pequena, e aí você engessa o cara. E eu acho que tem muita gente, empreendedor, que começa com a síndrome do pequeno poder, que é tipo, pô, eu sou dono da empresa, eu sou o CEO e tal, né? Ele, 2 estagiários, mas ele põe uma sala, ele tem a sala da presidência, sala não sei o quê. Eu visitei o Twitter, no começo do Twitter, tinha 15 pessoas, um sentado na frente do outro. Visitei o WhatsApp, 35 pessoas, um lugar aberto. Então, esses caras, o que os caras estão fazendo? Criando processo que dê para ele uma agilidade que uma operadora grandona não tem. Então, a informação tem que circular mais rápido. Lá na Samba, a informação está toda na parede. Né? A gente tem entrega de KPIs mensais e tal, mas a gente é todo controlado por número, mas são números que saem automaticamente dos processos que a gente criou, de acordo com cada momento da empresa. Né? E eu acho que a gente tem que usar isso como benefício. Se você é pequeno, não cria coisa que ingessa a sua empresa, porque senão você deixa de ter o benefício de ser pequeno. Ainda mais agora, né, Gilberto? Fala um pouquinho desse, ao longo do tempo, na Local Web, como é que vocês foram equacionando essa questão do processo, das ferramentas de gestão para ajudar e não engessar o negócio? Eu acho que conforme o tamanho da empresa, você vai adotando ferramentas que são necessárias para a complexidade do negócio e que, na verdade, você tem que entender essas ferramentas como algo que veio para te ajudar e não para te atrapalhar. E aí você usa elas a seu favor. Né? Então, por exemplo, na Local Web, sim, nós temos orçamento. O orçamento é uma ferramenta extremamente valiosa para a gente, porque isso ajuda a gente a antever e se preparar para aquilo que está vindo. E, principalmente, o acompanhamento desse orçamento. Não é só você escreve e depois de um ano você cumpriu, comemora, não cumpriu, chora. Não é isso. Eu acho que é muito mais uma ferramenta que te ajuda a navegar ao longo do tempo, e, inclusive, entender aquilo que você previu errado, quais são as premissas nesse exercício de orçamento que a gente assumiu, que não aconteceram, por que não aconteceram. Então, isso ajuda você, inclusive, a diagnosticar, eventualmente, coisas que você não estava entendendo direito no teu negócio. Você achava que você seria capaz de fazer alguma coisa, e quando você percebe que você não foi, você aprende com isso a corrigir, você aprende com isso a se adaptar. Então, e você usa muito de acordo com o bom senso. Então, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que Balance Scorecard é um processo extremamente complexo, mas você pode ter elementos de Balance Scorecard que você pode escolher usar. Né?
Você não precisa abrir o manual de 1000 páginas da metodologia e querer adotar item por item, mas você pode adotar o espírito da coisa. A gente sabe que o Balance Scorecard é uma ferramenta que te permite, como o próprio nome diz, balancear objetivos no longo prazo, né? Se preparando aos poucos para atingir esse objetivo, passo a passo, ao longo de um prazo maior, né? Monitorar o acompanhamento, monitorar o atingimento desses objetivos. E, para isso, na Local Web, ele é extremamente útil. Eu acho que é o bom senso, é você saber como tirar proveito e não fazer com que aquilo se torne uma pedra no seu sapato. Quer dizer, você fez um orçamento, por exemplo, e de repente, no meio do ano, você está em abril, você passou 1/3 do ano ainda, e de repente as condições mudaram drasticamente, entrou um concorrente internacional novo, as condições econômicas, por exemplo, como estão acontecendo agora, estão drasticamente diferentes do que você previu, a cotação do dólar não era essa. Então, é óbvio que você não vai dizer, não, agora o orçamento está lá, eu não posso mudar aquilo que eu assumi. Quer dizer, seria uma estupidez. Então, você faz, sim, você tem, sim, a flexibilidade, mas aquilo te ajuda a dizer, olha, está vendo? A gente assumiu premissas que não ocorreram. Então, isso te ajuda no exercício de prever o futuro no ano que vem. É o conhecimento, né, para planejar melhor, cada vez melhor. Legal. Tem 2 perguntas aqui que vão na mesma linha, eu vou fazer agora para vocês, começando pelo Gustavo. Como é que vocês acreditam que a tecnologia pode... Eu faço a pergunta da Marcela, mas também é da Maíra. Como é que vocês acreditam que a tecnologia pode auxiliar a alavancar os negócios da tal chamada economia colaborativa e compartilhada? Essa foi da Marcela. A Maíra foi mais ou menos na mesma linha, mas ela pergunta se vocês acreditam que a resposta para alguns problemas seriam solucionados pela economia compartilhada. Então, eu fiz um curso na NASA. A NASA tem a Singularity lá dentro, né? A universidade fica lá dentro, de pensar futuro. Então, lá dentro você vai pensar os próximos 10 anos. O que vai acontecer em genética, biologia, espaço, um monte de gente doida falando um monte de coisa esquisita. Mas uma das coisas interessantes lá era que estava o cara de inteligência artificial do Google mostrando para a gente o Autonomous Car do Google, que é o carro que anda sozinho. Então, você entrava dentro do carro, o carro era uma base da NASA que fica na Califórnia, levava a gente em Stanford e voltava, sem ninguém dirigindo. É lógico que eu perguntei primeiro se rodava o Windows no carro, se rodasse não ia entrar nem a pau, né? Mas não roda Linux. Não então, rodava o Windows, não era o Windows? Aí, eu falei, depois esse trem trava aqui, né? Vai dar problema. Mas agora o Windows 10 não trava, não. Mas o que é interessante disso, que o cara falou pra gente, outro dia eu estava com o Bellini, que é o presidente da Fiat aqui no Brasil, eu falei isso para ele, falei, Bellini, você fica olhando demais para a GM, para a Ford e tal, mas você tem que olhar também para esses novos caras, Google, por exemplo. Porque o cara do Google falou um negócio que ficou na minha cabeça, ele falou o seguinte, nós estamos criando um carro para que você, não é que para você comprar o carro, é para você pedir ele como serviço. Então você pega o seu celular, fala que era uma BMW aqui agora, tal, chega uma BMzinha aqui na frente, você entra no carro sem motorista, você olha a tela se é Windows ou não, mas não tem motorista, te leva onde você quer, você paga por hora pelo tipo do carro. E o que era o argumento do cara? 95%, 98% do tempo, seu carro está parado. Então, para que você tem que ser dono de um carro se seu carro está parado a maior parte do tempo? Por que você não compartilha esse negócio? E aí eu fico pensando que o mundo agora vai ser em cima desses novos modelos de negócio. Então, o cara está lá em Araguari, quer ir para a roça. Araguari é minha cidade, no Triângulo Mineiro. Quer ir para a roça, pega o carro leva ele sozinho, caminhonete leva ele sozinho para a roça. Se não tiver 3G lá, ele não volta nunca mais também. Mas, isso é verdade. O problema dessa nova economia é isso. Aliás, tem uma pergunta em cima disso. O problema, se a CTBC não pôs 3G lá, o GAR não pôs, não volta mais. Mas, deixa lá. Mas esse que é o negócio. Assim, eu acho que o ponto agora que a gente está chegando é que você não precisa mais ser dono de tudo. Né? Você não precisa ser detentor de tudo. E os modelos de negócio novos, tipo o Airbnb, né, qualquer pessoa cria um quarto de hotel como se fosse um quarto da sua casa, né? O Brian, que é o CEO do fundador do Airbnb, estava falando que o modelo dele é exponencial, de crescimento exponencial. Você pegar o Airbnb, o tanto de quarto que cresce, em relação ao Hilton, o Airbnb já vale mais que o Hilton. Hilton cresce numa proporção assim, e o Airbnb cresce exponencialmente. E tudo porque o custo de aquisição de cliente do Airbnb é de $5, que é o custo do cara clicar num anúncio do Google e colocar a casa dele lá. O custo para o Hilton construir um hotel novo é de $milhões. O
cara tem que comprar um terreno, construir um hotel, treinar um monte de gente, um monte de licença de governo, de não sei o que e tal. Então, essa nova economia, eu acho que é o futuro, porque ela realmente permite que empresas cresçam de maneira exponencial, que no modelo tradicional não acontece. Não tem como um hotel crescer o número de quartos como o Airbnb cresce. Ou não tem como a Globo acompanhar a Netflix. Você viu, saiu essa semana, né? Que já vale Netflix mais já do vale que mais a que Band e Rede TV. TV né? e Band. Rede TV é bom. Rede TV e Band. E aí você vê, os caras estão faturando quase 1 bi, né? E você vê que existe o modelo deles é de crescimento muito mais rápido do que qualquer outro, porque ele consegue escalar sem a necessidade de você ser detentor de tudo, né? Só perguntar quem tem Netflix aqui. Quem tem? Que isso. Mais de 50%. Gilberto, você acha mesmo compartilhado é o futuro? Quer dizer, quem olhar para esse mercado, quem conseguir, de novo, botar soluções, consegue nadar de braçada nos próximos anos, independentemente de crise, dólar, situação política e por aí vai? Isso está no próprio DNA da Local Web, né? Então, quando a gente teve aquela ideia que deu errado de fazer um portal em 1997 para o ramo de confecções, não existiam no Brasil empresas que oferecessem um serviço de hospedagem de sites. Por isso, nós tivemos que fazer um investimento, que na época foi de R$30 mil, para que a gente pudesse ter uma infraestrutura e montar esse site. Quando a gente descobriu, na virada de 97 para 98, que a gente poderia usar essa infraestrutura para hospedar outros sites, a gente descobriu também que naquele mesmo servidor que a gente montou para suportar o nosso único site, a gente poderia rodar mais de 500 sites simultaneamente. E aí, quando a gente lançou a Local Web, a gente acabou oferecendo para o mercado um serviço por R$29 por mês, que dava exatamente a possibilidade de fazer aquilo que a gente tentou fazer com a Intermoda, investindo R$30 mil. E eu acho que esse fenômeno ele tem acontecido repetidamente em diversos setores e em diversas áreas, inclusive dentro do mundo digital. Então, por exemplo, dentro de pouco tempo, isso acabou se tornando viável também para comércio eletrônico. Então, de novo, lojas virtuais que teriam que investir dezenas de milhares ou centenas de milhares de reais para montar uma operação inicial. Hoje, com R$60 por mês, você tem uma loja virtual operando. Depois isso entrou para e-mail marketing. Depois isso acabou entrando para os próprios recursos computacionais. Então, mesmo para você ter um seu servidor e montar um concorrente da Local Web, você vai na Local Web, paga um serviço que custa R$100 por mês para montar um concorrente da Local Web. E hospedar sites também. Quer dizer, a gente chegou hoje num ponto em que está extremamente fácil empreender. Eu estava dizendo isso, a gente estava batendo papo um pouco antes do evento sobre isso. A barreira de entrada hoje, de custo inicial, para montar um negócio digital é baixíssimo, principalmente frente ao poder de recursos computacionais que você consegue ter na mão para você conseguir fazer o negócio escalar. Então, sem dúvida, acho que é um fenômeno que está na própria raiz, no próprio nascimento da Local Web há 15 anos e que está se intensificando e se propagando para todos os mais diversos setores, os mais diversos segmentos, como o Gustavo falou. Quer dizer, a barreira caiu, mas tem um outro lado também que eu vou começar, já é a última pergunta, na verdade, do módulo. Peço para o Gustavo responder, depois o Gilberto complementa. Que você tem ainda uma mortalidade muito grande, com crise ou sem crise, né? Com a crise piora, porque o cara está despreparado e aí a primeira pancada que vem leva embora o pouco que ele construiu. O Antônio ele tinha perguntado em relação à startup, mas acho que a gente pode jogar para empresas novas de maneira geral. Por que você acha que quebram tanto ainda? Quer dizer, o que é o que está nessa equação, Gustavo? Ele até fala aqui, a história do problema nenhum que você falou? Pensa só em ganhar muito dinheiro e não pensa que vai ter que trabalhar muito para isso? Ou é a questão da falta de preparo mesmo para empreender? Então, acho que é um pouco dos dois. Assim. Eu acho que toda vez que aparece um grande ícone de empreendedorismo, do cara que deu certo e tal, sei lá, o Romero lá do Buscapé. Pô, o cara criou uma empresa na universidade, vendeu por não sei quantos milhões e tal. Depois você vê o outro cara, Thales da EasyTaxi, o cara sai do interior de Minas para montar o maior aplicativo de táxi do mundo, Gilberto, meu guru e tal. Então você começa a ter ícones
que atraem as pessoas, isso é natural. Então, existe uma corrida do ouro. Assim, todo mundo, alguns anos atrás, quis deixar seu emprego em algum momento para montar uma startup, para montar uma empresa. Porque você abria as revistas, os jornais, estava falando o tempo inteiro. Falando, espetacular. Olha o caso, que legal. Olha o caso, tudo deu certo, todo mundo é multimilionário e tal. E aí, na verdade, não é bem assim, né? O que acontece por trás é que existem... O caso, as pessoas costumam achar, né, quando você vê um cara que deu certo, tem 2 caras que deram certo aqui na frente, então, quando você vê, você acha que tudo deu certo a vida inteira para os caras. Assim, não, o cara já nasceu, a primeira loja que o cara montou deu certo, tudo deu certo depois. E não é assim. Né? Você vê que a vida dos empreendedores ela é cheia de altos e baixos. Eu acho que, lógico, precisa de muita educação e preparo desses caras. Agora, tem muita gente também que está na corrida do ouro até encontrar o primeiro desafio. Encontrou o primeiro, pula fora. E é uma seleção natural. Então, você vê que em todos os mercados existe uma grande corrida, todo mundo vai atrás, mas depois isso começa a se consolidar. No mercado de vocês também, eu lembro no boom lá da internet, né, que surgiram um monte como vocês, e são poucos que conseguem passar de crises, né, conseguem ir para outras etapas de negócio. Né? E eu acho que muito é do preparo do empreendedor. Né? Então, esse cara tem que ser preparado desde cedo, desde a escola e tal, tem que ser preparado para isso, não é sair empreender, ele tem que aceitar erro, ele tem que saber correr riscos e saber que nem tudo dá certo. E às vezes o cara só lê coisas que dão certo e quando dá errado com ele, ele fala, pô, eu sou ruim, eu fracassei e tal, mas não é assim. Né? E outra coisa é que os empreendedores têm que ser grandes vendedores de sonhos também. Então, o que o Gilberto falou, que uma dificuldade que eu vejo das empresas menores, delas crescerem, é que os caras não conseguem atrair gente boa. Mas muitas vezes porque o incentivo que o cara tem para atrair as pessoas é só o incentivo financeiro. E aí você não consegue atrair gente boa porque esse cara está em empresa grande. E como é que você atrai esse cara? Vendendo um sonho. Né? As pessoas mais geniais que eu já conheci trabalham por um sonho e não só por dinheiro. Esses caras estão largando McKinsey, estão largando bancos de investimentos e tal, para ir para startups, porque acreditar no sonho da startup, não pelo dinheiro. Muitos desses caras estão deixando dinheiro para trás, né, bônus, não sei o que e tal, para entrar num negócio que ele acredita no sonho. Então, acho que a primeira coisa que vocês têm que pensar é qual que é o meu propósito. Por que eu estou criando essa empresa? Estou melhorando a vida de alguém? Eu estou resolvendo alguma coisa que existe, mas é ruim, e que eu posso fazer isso melhor e tal? E aí, sim, começar a criar um sonho para atrair essas pessoas, não por causa do dinheiro. E eu acho que isso é fundamental. Você ter gente capaz de te levar para o próximo nível é a chave, eu acho que, do sucesso de várias empresas, né? Atrair gente boa. Legal. Gilberto, complementa para a gente. O que é a empresa, o que quebra tanta gente no Brasil, ainda com crise ou sem crise? Bom, eu não sei. Eu acho que... Mas é isso. Às vezes não tem uma explicação. Acho que talvez, não respondendo a pergunta, porque eu não sei a resposta, mas talvez dois ingredientes aí que eu gostaria de colocar. Tá? O primeiro ingrediente e aí eu sempre estou falando sobre um bias muito forte, que é a história pessoal da Local Web. Não adianta... Claro, não tem jeito. Não tem jeito não misturar com a nossa própria experiência. Eu venho de uma família empreendedora. Então, a Local Web foi incubada na empresa do meu tio, Michel, que cofundou a Local Web junto com a gente. E foi empresário a vida inteira. Então, ele foi empresário nos anos do Sarney, ele foi empresário nos anos do Collor. Então, isso que a gente está vivendo hoje é uma brincadeira de criança para ele. Né? Ele tinha um conceito muito forte de que empresas são feitas para gerar caixa. E olha que é caixa, não é lucro, tá? Caixa. É caixa no final do mês. Dívida é um palavrão. Então, esses conceitos eles estavam na origem da concepção da empresa. É interessante que, em 97, o fenômeno todo do .com e da bolha e de tudo mais não tinha começado ainda no Brasil. Então, a nossa ideia na família, quando a gente criou a empresa para dar dinheiro. Que parece até... mas... É óbvio, né? A gente tinha esse objetivo de ganhar dinheiro com a empresa, sem precisar vender um dia e nem fazer IPO. Quer dizer, então, esse talvez seja o primeiro elemento. Você tem que ter os seus pés no chão, entender que, no final do mês, a empresa paga as contas e tem que te dar um lucro e um caixa. Né? O segundo elemento que eu vejo, usando um pouco do que o Gustavo mencionou,
eu acho que você tem a hora certa de você arriscar e fazer suas apostas. E a gente vê muitas histórias do cara que empreendeu no meio da faculdade, largou os estudos e foi. E a gente fica um pouco hipnotizado com essas histórias, né? Eu acho que, para o resto dos mortais, eu recomendo que se estude, se conclua uma faculdade, que inclusive, que se tenha uma experiência valiosa no mercado de trabalho, que se trabalhe num setor que você goste, obviamente, que você tenha prazer, mas que te dê aprendizado, que te dê networking, onde você aprenda a diferentes tecnologias, diferentes maneiras de resolver diferentes problemas. Porque, como eu disse, para o resto dos mortais, quando você tem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de experiência, a coisa dá mais certo. Acho que no caso da Local Web a gente foi muito feliz, e aí é uma outra recomendação, por ter conseguido juntar experiências de pessoas, apesar de ser uma mesma família, vivências muito diferentes que cada um trouxe para aquele momento da fundação. Então, o Michel, como eu falei, a vivência de ter sido um empresário nos anos mais malucos possíveis dos momentos econômicos do Brasil, por um lado. Eu, que já vinha de alguns anos de trabalho em empresas de tecnologia, grandes empresas, então nenhum preconceito quando alguém fala que trabalha na Accenture. Eu trabalhei na Accenture, para mim foi uma escola espetacular. E o Cláudio, que é o outro fundador, que trouxe um conhecimento de marketing, de publicidade, de criação. Então, a gente foi muito feliz na composição também de... Talvez esse outro ingrediente não são as pessoas iguais a você que vão te ajudar mais. Quem vai te ajudar mais são justamente as pessoas mais diferentes, que têm experiências mais distintas da sua própria. Muito obrigado. Bom, queria agradecer demais a presença de vocês no segundo módulo desse encontro de hoje. Muito bacana mesmo. Gilberto, obrigado. Gustavo, obrigado. A gente vai para o intervalo agora e já volta às 10h30. Obrigado.